Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar sequência aos nossos assuntos, né? Nós fizemos as nossas avaliações e fizemos revisão dos nossos assuntos anteriormente, então vamos dar sequência a outros assuntos do qual a história estuda. Então, nosso assunto será o que foi a crise de 1929. Essa crise, né, ocorreu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, as Segunda Guerra Mundiais. A crise de 1929 foi um dos acontecimentos mais impactantes da história contemporânea. Você pode ver que nós tivemos um desenvolvimento, né, e vários acontecimentos entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falando também sobre a Revolução Russa e agora a gente vai ver o que aconteceu, a crise de 1929, né? Que foi um dos acontecimentos históricos. Essa crise ocorreu nos meses de setembro e outubro de 1929, nos Estados Unidos. Como foi esse processo, né? O que se deu essa crise e quais foram as consequências iniciais, do qual nós veremos muito a falar sobre isso para até a gente chegar na Segunda Guerra. Então, nos Estados Unidos, quando o valor das ações da Bolsa de Valores de Nova York, a qual a economia mundial estava integrada na época, despencou bruscamente, provocando a sua quebra. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York desencadeou, por sua vez, a Grande Depressão Americana. Isso foi um choque na época, né? Principalmente para os grandes empresários que colocavam no Banco Central de Nova York, né, dos Estados Unidos, grandes quantidades de dinheiros, de moedas e de títulos. Então, desencadeou uma grande depressão americana, que durou até os meados dos anos, né, de 1930. A crise de 1929 foi a consequência da grande expansão de crédito por meio de ofertas monetárias, que eram emissões de dinheiro, de títulos levados a cabo ao Banco Central dos Estados Unidos. Então, desde os primeiros anos da década de 1920, e no ano de 1929, essa expansão precisou ser freada. Por quê? Pelo governo, já que o ajuste de contas precisava ser feito. O governo, então, nesta época, parou de expandir a oferta monetária e começou a operar uma política de restrição de empréstimo, temendo a desvalorização da moeda, e muitas pessoas e empresas retiraram também, com medo dessa crise que estava acontecendo, né, de muito fluido de moedas, de título, né, que estavam investidos na Bolsa de Valores de Nova York. Então, muitas pessoas e empresas retiraram suas reservas dos bancos, dando início justamente a um processo de recessão. Então, essa crise fez com que as pessoas ficassem mais moderadas, né? Em quem fosse investir. Talvez naquele momento não seria uma boa época de investir muitos títulos monetários, muito dinheiro, porque as empresas americanas estavam passando por grande dificuldade também, e as pessoas tinham medo de desvalorizar justamente vários produtos, né, que estavam sendo investidos naquela época. Então, houve um processo de recessão. Então, esse nosso assunto será abordado mais à frente. É uma crise econômica, é uma crise social, que abalou os americanos, né, e várias pessoas também de outros lugares da Europa. Então, não foram somente os povos americanos que foram afetados, mas grande parte também ocorreu na Europa, né, devido a essa crise da recaída, né, da Bolsa de Valores, no qual muita gente investia, como a gente falou, muitos valores monetários, né, muitos títulos riquíssimos. Então, houve uma freagem nesse investimento, né? Então, o governo, com medo que houvesse um problema maior, então freou justamente a negociação. Então, será o assunto que nós iremos abordar, vamos revisar novamente e desenvolvendo, ok? Bom estudo e boa leitura, e pesquise mais sobre este assunto. Até a próxima aula.